Ok, meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre a primeira e a última Páscoa, certo? Então hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou analisar cada um dos versículos, nós lemos aqui alguns textos importantes, não apenas agora, mas também durante o culto, nós fizemos uma outra leitura em Êxodo também importante. Eu vou tentar sintetizar para vocês um pouco do que aconteceu na primeira e na última Páscoa. E então nós vamos trazer algumas aplicações. Oi? Isso. Não, está normal aqui. Estou em outro lugar, o problema. Ok? Então nós vamos trazer um pouco aqui de algumas aplicações que nós podemos tirar para nossas vidas a partir dessa primeira e última Páscoa. Tá? Bom, nós lemos hoje o capítulo 12 de Êxodo, mas o capítulo 13 também é uma continuação, e ali nós encontramos exatamente os detalhes acerca da primeira Páscoa, certo? Então, eu quero começar aqui falando com vocês sobre essa primeira Páscoa. Depois nós vamos falar sobre a última. Moisés, ele escreve esses capítulos, e Moisés ele está escrevendo para um povo que passou por aquilo. Moisés está escrevendo para um povo que vai entrar na terra prometida, e naquela terra existem outros povos, e há uma preocupação de que esse povo ele não se misture, ele não deixe com que os cultos que eram feitos aos outros povos, a outros deuses, né, falsos deuses, as práticas que Deus reprovava, que aconteciam ali naqueles outros povos, Moisés ele não quer que o povo ele se misture com aquilo e acabe abandonando o Senhor. Acabe se desviando, acabe adotando um estilo de vida que é desagradável a Deus. Então eles precisam lembrar do que Deus fez por eles. Isso que acontece em Êxodo 12 e Êxodo 13, ele fala que institui ali esse memorial que deve ser realizado todo ano para que o povo mantenha vivo na sua mente, ele lembre todo ano quem é o seu Deus, quem foi que os tirou do Egito e como é que eles devem viver também. Eles são um povo diferente dos demais povos, eles devem viver de uma maneira diferente. Essa intenção aqui desse memorial, ok? Essa festa da Páscoa, ela marcava também o início agora do novo ano na vida deles. O calendário deles agora começaria a partir dessa festa da Páscoa. Esse mês seria o primeiro mês, ele é chamado de o mês de Nissan, tá? Esse mês, então, seria agora o primeiro mês. Tão importante é o que acontece aqui, nesse dia da Páscoa, que vai marcar agora para eles, todo ano, eles vão começar o ano a partir da Páscoa. E aqui, irmãos, isso traz uma ideia também para eles, de um novo momento, de uma nova vida. Eles agora precisam deixar para trás aquela velha vida, porque eles agora estão iniciando um novo tempo, um novo ano, uma nova vida aqui para eles diante do Senhor. O que mais? No 10º dia desse primeiro mês, eles separariam o cordeiro. O texto lá de Êxodo 12, ele vai dizer para nós, seria um cordeiro para cada família, ok? E aí, se a família ela fosse muito pequena, não ia dar conta de comer aquele cordeiro todo, ela ia procurar uma família vizinha com a qual ela poderia se reunir para eles comerem esse cordeiro todo, tá? O animal ele tinha que ser macho e sem defeito, né? E aqui nós temos um símbolo de pureza desse animal, mas não apenas disso. Eles tinham que entender que eles estavam oferecendo o melhor. Eles estavam pegando o melhor, ok? Então, esse animal, macho, sem defeito, seria separado no 10º dia. Mas ele não seria sacrificado no 10º dia. Ele seria sacrificado apenas no 14º dia, certo? E como é que acontecia esse sacrifício? Também não era cada um por si, né? Não era cada casa que ia fazer o sacrifício. Eles levariam até o templo, e quando chegasse lá no templo, os levitas e sacerdotes do Senhor sacrificariam aqueles animais conforme as estipulações do Senhor. E eles levariam então a carne para casa, e quando chegasse em casa, eles iam preparar
o banquete, certo? Havia aqui outras coisas que eles deveriam fazer também, né? Eles deveriam passar o sangue ao redor da porta, nos umbrais da porta. Eles passariam isso com um hisopo, que seria uma espécie de planta ali, tá? Eles melariam ali e passariam nos umbrais. E isso vai ter um símbolo muito importante, né? Mas o ponto que eu quero destacar logo agora, de imediato, é: cada um ia fazer isso na sua própria casa. Não ia fazer na casa do vizinho. Cada um ia comer o seu próprio cordeiro, né? Somente aquelas famílias que eram muito pequenas é que se reuniriam com o vizinho e comeriam naquela casa. Isso, para mim, aponta para uma ideia de apropriação pessoal. Sabe? Podia ser que no meio de Israel alguém não quisesse celebrar a Páscoa. Podia ser que no meio de Israel alguém não quisesse passar o sangue nos umbrais. Agora, aqueles que criam nas verdades do que aquilo simbolizava, nós estamos chegando aqui na 10ª e última praga que Deus estava mandando para os egípcios para libertar o seu povo. E Deus estava dizendo: as casas marcadas não seriam tocadas por essa última praga. Agora, era uma questão de fé pessoal, de você ir lá e marcar a casa. Eu creio que a minha casa não vai ser tocada. Por isso eu vou lá e eu vou marcar a minha casa. Eu vou fazer como os profetas de Deus, Moisés e Arão, estão ensinando para a gente aqui. Estão dizendo para nós aqui. Então, havia essa apropriação pessoal de cada família diante das estipulações de Deus. Ok? Bom, esse cordeiro, ele também deveria ser preparado da maneira correta. Não deveria ser comido cru, não deveria ser comido cozido, ele deveria ser completamente, né, assado. Então era um churrascão aqui, né, que eles iam participar, que eles iam comer. Agora, quem é que poderia comer esse cordeiro? Lá no texto de Êxodo, se a gente lesse todo, capítulo 12, capítulo 13, nós vamos ver que não era qualquer pessoa que poderia comer. Apenas o povo de Deus poderia comer. Se houvesse ali estrangeiros no meio do povo, servos no meio do povo, que não eram parte do povo de Deus, mas quisessem participar da celebração da Páscoa, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam se tornar povo de Deus. Eles precisavam se circuncidar, que era a marca daquele povo que estava em aliança com Deus. E assim, então, você poderia não ter nascido no meio do povo de Deus, mas se você entendeu, e eu quero fazer parte desse povo, você então seria recebido para participar da celebração da Páscoa do Senhor. Isso é muito interessante, não é? Porque nós aqui somos aqueles que nasceram fora da comunidade de Israel, do Israel segundo a carne. Nós não nascemos com o sangue de Abraão nas nossas veias, mas o Senhor nos fez parte do seu povo, por meio de um sangue maior, né? Por meio de um sacerdócio maior, por meio de Cristo Jesus, por meio de um cordeiro maior, por meio da circuncisão no coração, que Ele mesmo operou dentro de nós. Mas isso aí a gente vai falar um pouco mais depois. Bom, o que mais? Esse cordeiro deveria ser comido dentro de casa, não deveria ser levado para fora, comido fora, deveria ser comido dentro de casa e deveria ser comido completamente. Então, durante a noite, nós vamos ver que essa festa ela começa de noite. Durante a noite, o povo vai celebrar a Páscoa, vai comer o cordeiro. E se sobrasse alguma coisa, no outro dia, então, aquilo que sobrou seria totalmente queimado. Nada deveria ser desperdiçado aqui. Ok. Uma outra coisa também é que esse cordeiro, ele seria comido junto com outros elementos, né? Haveria ali os pães asmos, ou os pães sem fermento, em hebraico chama de matzá, e esse pão deveria ser comido também com ervas amargas. Tudo isso tem um simbolismo, tem um significado. Daqui para o final nós vamos ver o significado destas coisas, tá? Uma outra questão também muito interessante é que é dito que nenhum osso daquele cordeiro deveria ser quebrado.
Ele seria preparado, ele seria assado, mas deveria ter o cuidado de que nenhum osso dele fosse quebrado. Isso também é importante para nós. Eu estou aqui primeiro apresentando, depois nós vamos ver o significado de algumas dessas coisas, tá? Outra coisa interessante, eles deveriam comer prontos para sair. Então era à noite, eles se reuniam, e eles iriam comer aquele jantar, iam celebrar aquela festa como Deus havia estipulado. Só que eles deveriam celebrar como? Deveriam celebrar já com a sua roupa cingida, né? Lembra que as roupas elas eram longas? Então, quando alguém ia caminhar, ia correr, ia fazer qualquer outra coisa assim, ia trabalhar no campo, aquelas roupas elas impediam um pouco o movimento. Então, o que eles faziam? Eles tinham um cinto, eles levantavam a parte da roupa, prendiam no cinto, isso é que era cingir, ok? Aquilo significava o quê? Que eles agora estavam prontos para fazer movimentos maiores, para caminhar, para correr, para fazer qualquer outra coisa assim. Então, eles deveriam comer já cingidos, comer com o cajado na mão, comer com a sandália nos pés, né? Porque a qualquer momento eles iam sair, eles iam embora. Então, eles tinham que comer como pessoas que estavam ali apressadas já para sair. Além disso, o próprio processo, né, de preparar o pão sem fermento, qual era a ideia? Também apresentava essa ideia de pressa. A ideia é que não ia dar tempo de a massa levedar. O processo de fermentação naqueles dias era diferente de hoje, né? Hoje você vai ali, compra o fermento e prepara a massa. Naqueles dias não, você tirava um pedaço da massa, deixava ela separada. Aquela massa ela ia começar sozinha o processo de fermentação. E aí quando você fosse preparar outros pães, você ia pegar um pedaço daquela massa fermentada e misturar com a massa nova. E aí sim ela já ficaria fermentada. Agora não ia dar tempo de preparar uma massa e esperar fermentar. Era rápido, por isso que tinha que ser sem o fermento. Okay? É interessante que até hoje, a própria preparação desse pão, ela indica essa pressa. Eu estava conversando com a Aline, ela preparou pães para nós hoje, pães asmos, né? Pães sem fermento. Vamos já comer desse pão, saber como é que é o gosto, né? E a preparação, ela estava me dizendo, a receita judaica, ela leva 18 minutos no máximo. Se você passar dos 18 minutos, pode jogar fora e começar tudo de novo. Por quê? Porque se passar desse período, a própria massa ela já começa a levedar sozinha. Então você tem que correr contra o tempo, é algo apressado mesmo, preparar esses pães sem fermentos para que eles sejam consumidos, tá? Tem que ser dentro do tempo ali direitinho. Então, por que essa pressa? Porque Deus estava vindo para arrancar esse povo do Egito. Deus estava vindo para arrancar esse povo da escravidão. Então eles iam sair de lá rapidamente. Ia ser com pressa. Por isso eles tinham que estar prontos. Prontos para a hora que Deus agisse. Prontos para o momento em que Deus agisse. Certo? Tem mais um detalhezinho sobre o fermento, depois eu vou falar para vocês. Bom, que mais? Então tinha o nome dessa festa, né? A Páscoa, a palavra hebraica é o Pessah, ok? E o que significa isso? Qual o significado dessa festa, dessa palavra? Pessah significa basicamente passar por cima, passar sobre. E por que essa festa ganha esse nome? De passar por cima, passar sobre. Porque aquele sangue nos umbrais que marcavam as casas do povo de Deus, quando o anjo da morte do Senhor viesse para tirar a vida de todo primogênito do Egito, todo o primeiro filho do Egito, ele viria às casas marcadas com sangue e ele passaria por cima. Ele não entraria, ele não tocaria nos primogênitos de Israel, os primeiros filhos de Israel. Então, essa figura dele passar por cima, é daí que vem a ideia aqui da Páscoa, do Pessah. Deus, ele poupando o seu povo. Deus, ele julgando os inimigos do seu povo, mas passando por cima do seu povo. Isso também, irmãos, tem muito significado para nós, ok? Como eu estava explicando aqui para vocês,
não apenas nós temos aqui um símbolo de libertação de Israel, o que estava acontecendo ali no Egito, não apenas era isso, mas era mais do que isso. Também era o julgamento do Egito, ok? Por causa dos seus próprios pecados, por causa das maldades. Não apenas escravizando o povo de Israel, mas a sua falsa adoração, aquilo. Nós temos que lembrar que antes de tudo isso daqui, nós tivemos um José lá no Egito. Era uma testemunha do Deus de Israel ali no Egito. E foi governante ali. Mas o povo se esqueceu de José. O povo, então, os líderes do Egito, os faraós, começaram a olhar para o crescimento do povo de Deus. Lembra? Deus tinha dito, eu vou fazer uma grande nação. Essa era a promessa a Abraão. Quando Abraão era velho, não tinha nenhum filho sequer. Ele estava esperando nessa promessa. Mas como um homem velho vai ser pai de uma multidão? Deus diz, eu vou fazer uma grande nação. E ali no Egito, é como se fosse essa incubadora de Deus. Ali Deus fez o seu povo tão numeroso quanto a areia, quanto as estrelas do céu. Só que aquilo trouxe temor sobre os faraós. Eles começaram a olhar para aquilo e eles começaram a dizer, e se esse povo se revoltar contra nós? Então eles começaram a tomar medidas para controlar aquele povo. Uma delas, a morte dos primogênitos. A morte dos homens, né? Quando nascia um filho homem, ali o que deveria ser feito? A ordem do faraó para as parteiras hebreias, se fosse menino tinha que ser morto. Se fosse menina, aí podia deixar viver, porque eles queriam continuar tendo escravos, mas queriam controlar um pouco a população, para que a população masculina de Israel não crescesse tanto a ponto de fazer guerra contra o próprio Egito. Então Deus estava vindo agora julgar. E em cada uma das 10 pragas que Deus estava mandando, eu não vou ter tempo aqui de desenvolver isso com vocês, mas você pode pesquisar depois. Cada uma daquelas 10 pragas, ela vinha exatamente em confronto a uma divindade dos egípcios. Ela vinha para mostrar que as divindades do Egito não eram mais poderosas do que o Senhor. Que elas não eram páreo para livrar o Egito das mãos do Senhor. Então Deus está vindo aqui punindo também o Egito. Tá? O que mais? O texto de Êxodo também vai dizer que Deus poupou os primogênitos de Israel. Os do Egito morreram, mas os de Israel não. E aquilo significava agora que aqueles primogênitos, eles pertenciam a Deus. Eles eram propriedade de Deus. Portanto, o povo de Israel deveria entender que o seu primeiro filho, ele era consagrado ao Senhor. E que, na verdade, ele deveria ser sacrificado, mas ele não seria. Eles pagariam um valor para resgatar esses filhos. Ok? Então, tem lá um valor estipulado, que eles deveriam levar no templo, tudo isso direitinho. O que mais? Nós temos também a festa dos pães sem fermento. Ok? Então, um dia antes da festa da Páscoa, todo o fermento deveria ser retirado das casas do povo de Israel. Elas deveriam ser limpas do fermento. E então, no 15º dia, né, ou seja, a Páscoa, aquela celebração, aquele banquete da Páscoa, ele seria realizado no 14º dia. No 15º dia, durante 7 dias, esse povo agora comeria apenas pão sem fermento. Eles não poderiam comer pão com fermento. E aqui, irmãos, o fermento, Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai mostrar o fermento também como uma figura de algo ruim, de algo que deveria ser eliminado do meio do povo de Deus. Por quê? A ideia de uma massa nova, não contaminada pelo fermento. Lembra que eu falei para vocês? O fermento era essa massa deixada de lado, essa massa velha, ela ia envelhecendo e ela ia entrando nesse processo de fermentação, e você ia pegar um pouquinho do fermento para contaminar a massa nova, para que ela pudesse fermentar também, certo? Então o fermento ele também tem esse símbolo de contaminação, de impureza. Paulo vai usar isso como um símbolo do pecado. Ele vai dizer, nós celebramos os asmos da santificação, né? Não mais do pecado. Ele vai até usar como símbolo do orgulho. Por quê? Um pouco de fermento leveda a massa, né? Faz a massa crescer. Então, o que é o orgulhoso? Senão alguém que está cheio, né?
cheio de si mesmo. Então Paulo ele vai usar essa figura aqui. O povo tem que entender. Eles estão sendo tirados do Egito para viverem um novo tempo, para irem para a terra prometida que Deus deu para eles, mas também esse povo é um povo novo, é uma massa nova. Eles têm que tirar o fermento das suas vidas, ok? Não haveria trabalho, nem no primeiro, nem no sétimo dia, apenas as preparações necessárias para a festa. Ok, até hoje, os judeus celebram a festa da Páscoa, ok? Até hoje eles têm essa festa, e é claro que tem algumas pequenas modificações, porque algumas coisas eles não têm como fazer mais. Exemplo, o cordeiro sacrificado, eles não têm como fazer mais, porque o templo foi derrubado. Você não tem mais os sacerdotes, os levitas no templo para fazer o sacrifício dos animais. Então eles não têm como fazer isso, precisava ser realizado no templo. Tá? Então na festa da Páscoa dos judeus, aqueles mais ortodoxos, aqueles que seguem mais a Torá, as tradições, não vai ter cordeiro. Eles vão substituir o cordeiro por outras coisas. Por exemplo, geralmente um pedaço de galinha e um ovo, porque o ovo é um símbolo de vida, não é? E aí eles colocam esses dois alimentos como representantes do cordeiro, certo? E como é que eles celebram isso daí? Também celebram ainda a festa dos pães asmos, né? Festa dos pães sem fermentos. Então, eles vão lá, no primeiro dia, eles acendem uma vela para que aquilo, né? Toda festa judaica começa com você acendendo uma vela, a luz, né? A figura da luz. Então, eles geralmente vão para a sinagoga, vão adorar, e depois, quando eles voltam, a mãe, a dona da casa, ela retira, né, todo o fermento da casa, mas ela deixa uns pedacinhos de massa com fermento espalhados pela casa, porque aí o pai, ele vai com a vela na mão, e os filhos vão com ele procurar esses pedaços de fermento. Eles vão lá catando esses pedaços de fermento. Isso é uma maneira didática, para eles irem aprendendo sobre essa festa. Tá? Então, à medida que eles vão procurando, o pai vai explicando as coisas. Né? Hoje, enquanto a Aline estava preparando lá a massa, ela botou lá as crianças para ajudar, e tinha que fazer uns furinhos assim na massa, né? Aí eles perguntavam, por que isso, né? Criança faz pergunta, né? Então, aproveitava ali para falar, olha, isso é por causa disso e tal. Então, assim também eles fazem até hoje, certo? E há um momento, então, que se conta a história. O momento que se fala da história do Êxodo. O momento que se conta como Deus tirou o seu povo do Egito, livrou o seu povo da escravidão. Toda essa festa é para lembrar aquilo que Deus fez, certo? Então, falei um pouco sobre como era a festa, a Páscoa, a primeira Páscoa. E agora, entrando já nesse assunto de como ela é celebrada hoje, eu vou falar para vocês como é que foi a última Páscoa. Mas, pastor, a Páscoa não é celebrada até hoje ainda dentro da tradição judaica? Sim, mas vocês vão entender o que eu quero dizer por última Páscoa, certo? Bom, nos dias de Jesus, nós lemos aqui em Lucas capítulo 22, Jesus ele era um judeu, nascido no meio do povo judeu, criado como um judeu, que guardou a lei, as tradições que Deus deu ao seu povo, povo de Israel. E Jesus, portanto, participava também da festa da Páscoa, certo? Essa festa da Páscoa, desde o momento em que ela foi estipulada lá em Êxodo, e hoje nós estamos, irmãos, essa é uma das festas mais antigas do mundo. Hoje nós estamos aí há cerca de 3.200 a 3.500 anos em que essa festa ela é celebrada, ela é comemorada. Então, durante esse período todo, até os dias de Jesus, foi se desenvolvida toda uma tradição acerca da Páscoa. E a gente não encontra no Novo Testamento todos os detalhes, nós não encontramos assim a liturgia detalhada de como essa festa ela era celebrada nos dias de Jesus. Mas a gente encontra alguns elementos, e quando a gente vai comparar esses elementos com a maneira como essa festa ela é celebrada hoje, dentro do judaísmo, nós vamos ver que, ao que tudo indica, Jesus ele seguia basicamente, praticamente, a mesma liturgia que os judeus seguem hoje
na sua Páscoa judaica. Então, como eu falei, claro que com algumas modificações, como, por exemplo, falei para vocês, o cordeiro, algumas coisas que hoje não pode. Na época de Jesus tinha um templo ainda, e Jesus ele ainda tinha lá o cordeiro e tudo mais. Tá? Então vamos tentar entender como é que foi aqui a última Páscoa de Jesus, certo? Essa festa, ela era uma festa longa. Essa era uma festa que durava cerca de até umas 4 horas, tá? Até hoje ela é assim. Pode demorar um pouco menos, pode demorar um pouco mais, mas com todos os detalhes que tem na festa, ela se prolonga, ela vai demorando, e ela demora aí mais ou menos umas 4 horas. Bom, essa festa, ela também é muito bem organizada. Em cada momento tem uma coisa, tem os seus detalhes. Tanto é que ela é chamada de Seder. É o Seder da Páscoa, né? O Seder do Pessah. Seder significa ordem. Então, basicamente, a ideia de liturgia. Okay? Então, tem o seu momento de cada coisa nessa festa da Páscoa. Como é que essa festa ela começava? Começava com uma bênção. Ok? Então, aqui a gente tem que entender que dentro também das festas judaicas há muitas bênçãos. Né? Toda hora tem um momento ali de você declarar, pronunciar uma bênção. Nesse caso aqui, você ia ter a primeira bênção. Deixa eu só pegar uma coisa aqui rapidinho. Deixar mais fácil aqui para mim. Ok. Então você ia ter a chamada bênção do Kiddush, né, da onde vem a palavra Kadosh, que é a palavra para santidade, né, consagração. Nessa bênção aqui, você pegaria o primeiro cálice, tá? Primeiro cálice de vinho, e então seria impetrada essa bênção sobre o primeiro cálice. Por que eu estou falando primeiro cálice? Porque ao longo dessa celebração da Páscoa, seriam tomados pelo menos 4 cálices, ok? Então tinha 4 cálices, já vou explicar cada um desses cálices. Mas sobre o primeiro aqui, seria então pronunciada essa bênção. Eu vou ler aqui para vocês essa bênção, tá? Vou ler em português, mas geralmente quase todas as bênçãos começam com uma frase assim, Baruch atah Hashem Adonai Eloheinu melech haolam, que é bendito seja o Senhor, nosso Deus, o Rei do Universo, ou o Rei Eterno. Então, geralmente eles começam com essa frase. Então, aqui começa. Atenção, senhores, bendito és tu, ó Senhor, Rei do Universo, que cria o fruto da vinha. Por isso que é sobre o vinho, né? Bendito és tu, ó Senhor, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos e nos elevou acima de todas as línguas e nos santificou, por essa ideia lá do Kiddush, né, da santificação, com seus mandamentos. E nos deste, ó Senhor nosso Deus, com amor, dias festivos para a alegria, festas e épocas para júbilo. Este dia da festa de Matzot, que é os pães sem fermentos, né? Matzah é o pão, ao plural é Matzot, certo? E este dia propício de santa convocação, época de nossa libertação, em recordação à saída do Egito, pois a nós escolheste e nos santificaste dentre todos os povos, e teus santos dias nos destes, com alegria e júbilo. Bendito és tu, ó Senhor, que santifica Israel e as festas. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época. Então essa é a oração, essa é a bênção que é feita logo no início dessa festa. Eu falei para vocês que tem 4 cálices. Por que esses 4 cálices? Basicamente por causa do que está lá em Êxodo capítulo 6, versos de 6 a 7. Eu vou ler aqui para vocês. Êxodo capítulo 6, versos de 6 a 7 diz assim. Por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. São 4 pronunciamentos de Deus aqui. Eu os livrarei. E mais? Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça.
eu os farei meu povo e serei o seu Deus, serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Então, 4 coisas que Deus disse que iria fazer. A primeira, eu os livrarei. Depois, eu os libertarei da escravidão. Eu os resgatarei com braço forte. E eu serei o seu Deus, né? Vocês serão o meu povo. Certo? Então, cada um desses cálices é lembrando de cada uma dessas promessas, dessas bênçãos de Deus. Ok? Bom, então o primeiro é o cálice da consagração, da separação, da santificação, esse cálice do Kiddush, ok? No Novo Testamento, especialmente aqui em Lucas 22, nós vamos ver a menção aqui de pelo menos 3 cálices, ok? 2 vão ser ditos de maneira direta, vão ser mencionados, e um está subentendido aqui. Quando a gente conhece a liturgia, o Seder, a gente vai perceber que 3 cálices são mencionados, certo? Deixa eu mostrar, o primeiro cálice está aí no capítulo 22, verso 17 de Lucas. Ele diz assim, recebendo um cálice, ele deu graças. Esse dá graças aqui é aquela bênção que eu falei para vocês, ok? Ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, tá? Aí, só um detalhe aqui importante. Não sei se vocês... Quem aqui já assistiu a série do The Chosen? Quem assistiu? Algumas pessoas, certo? Vocês percebem que na série, o personagem de Jesus, sempre que ele vai comer, quando ele acorda, quando ele vai dormir, ele sempre pronuncia uma bênção, como se fosse uma oração dele ali. Mesma coisa dos seus discípulos. Vocês perceberam isso? Então, quando fala aqui, né, que ele abençoou, é essa pronunciação dessas bênçãos, tá? Como se fosse uma oração judaica que eles aprendiam, que eles pronunciavam, que eram tiradas a partir da palavra de Deus, certo? Bom, então a gente viu o primeiro cálice. Aí, se a gente for para o versos de 19 a 20, nós vamos ver aqui, provavelmente é o terceiro cálice já. Então, o segundo ele fica subentendido aí. Não é mencionado porque o autor não está interessado em nos dar todos os detalhes, ok? Mas olha aí os versos de 19 a 20. Ele diz, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, nota que esse cálice que ele vai pegar aqui, ele é o cálice que acontece depois do partir dos pães, né? Depois da ceia. Então, ele vai ser o terceiro cálice, ou até mesmo pode ser o quarto cálice, tá? Mas só aqui vocês já viram 2, tá? Vamos continuar e vocês vão ver como é que as coisas acontecem. Deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Bom, depois disso tem o momento de lavar as mãos. Então, pegou o primeiro cálice, abençoou, bebeu o cálice, né? Distribuiu o cálice. E então agora eles vão lavar as mãos, tá? Olha aí, antes de comer, né? Lavar as mãos. Depois ele tem o quê? O momento do carpaz. O que era esse momento do carpaz? Era uma verdura, podia ser até uma batata ou outra verdura. E alguns até dizem que seria um símbolo do hisopo, que foi passado lá nos umbrais da porta. Mas ela vai ser molhada numa tigela com água e sal, ok? Por que isso? Há, às vezes, uma interpretação diferente dentro do judaísmo sobre o que é isso, mas a maioria vai dizer que, na verdade, essa tigela ela representa as lágrimas do povo de Deus debaixo do sofrimento no Egito. Por isso que é água salgada, né? É a água das lágrimas. Então, eles vão comer, eles vão molhar ali, eles vão comer como se eles estivessem participando do sofrimento do seu povo como escravos no Egito, certo? O que mais? Aí você tem o Yahatz. O que é isso? Nesse momento, é pego um pedaço do pão. Na verdade, são 3 pães que são separados. Trouxe aqui para vocês, ó. 3 pães, tá? Então, esses pães, hoje tem como até você compra, né, o pão sem fermento, ele vende em alguns mercados. É um pouco difícil, porque na nossa cultura não tem muito judeu aqui, né? É difícil você encontrar, mas você encontra
E aí ele é quadradinho e tal, furadinho. Mas a massa, ela feita normal em casa, também pode ser redondo. Esse pão também encontra no mercado redondo também para comprar, certo? Então você pegaria 3 pães. Desses 3 pães aqui, você ia pegar o do meio, tá? Esse pão aqui do meio, você iria quebrar ele ao meio, ok? Então, quebrava. Aí, esse pão do meio é chamado de afikoman. Ninguém sabe muito bem o significado disso, não é uma palavra hebraica, de onde é que veio, mas esse pão do meio é quebrado. Aí, um pedaço dele é colocado junto com os outros, e o outro pedaço ele é colocado numa espécie de guardanapo de pano, até às vezes costurado como se fosse uma bolsa. Aí você coloca dentro e aquilo é escondido, ok? Esse afikoman, ele é escondido. Por quê? Tem algumas tentativas de explicar o porquê de tudo isso. Depois eu vou falar um pouco mais para vocês, mas não se sabe exatamente de onde é que veio essa tradição e por quê. Bom, o que mais? Aí você vem depois disso, depois da quebra desse pão, escondeu o afikoman, você tem então o momento do Magid. Esse Magid é o momento da pergunta das crianças, certo? Então são 4 perguntas que são feitas, as crianças às vezes até cantam uma musiquinha com essas perguntas, e cada uma dessas perguntas elas vão falar basicamente assim: por que que hoje nós celebramos essa festa? Por que que em todos os outros dias do ano nós comemos pão com fermento ou sem fermento, mas hoje a gente só pode comer pão sem fermento, né? Por que que esse dia é diferente de todos os outros? Então são 4 perguntas, todas nesse tom, acerca do significado da festa, que hoje são cantadas pelas crianças ou são perguntadas pelas crianças, tá? Aí é claro que nesse momento também você vai ter o segundo cálice, ok? Então esse segundo cálice ele é tomado e também vai ser um momento preparatório para contar a história do Êxodo, né? A história da Páscoa, a história da libertação do povo de Deus do Egito, certo? Então, conta-se a história e toma-se o segundo cálice, que é o cálice da libertação. Deus prometeu: eu os libertarei, né? Esse segundo cálice da libertação. E aí, depois disso, você tem uma segunda lavagem de mãos, ok? Teve a primeira para poder pegar o afikoman e quebrar, agora tem a segunda lavagem de mãos e tem a bênção sobre o pão. Mais uma vez, uma daquelas bênçãos lá que eu falei para vocês, né? Baruch, Atah, Hashem, Adonai, Eloheinu, e aí vai, eles vão fazer uma bênção sobre os pães. Os pães, então, eles agora vão ser distribuídos, ser quebrados, vão ser partidos e distribuídos para que as pessoas elas possam comer dos pães. Então lembra, Jesus partiu, deu aos seus discípulos, depois da festa que ele vai orar lá, então lembra que aqui, ó, nós já estamos aqui no nosso terceiro cálice, que é o que vai ser comido depois do partir dos pães, tá? Mas antes de chegar no terceiro cálice, você tem também o momento do meror. O que é esse meror? Esse meror são as ervas amargas, ok? É da onde vem a palavra Mara, né? Eu conheci uma pessoa que se chamava Mara. Ela não gostava do nome dela porque disse que significava amarga, né? Amarga. Eu tenho uma prima, na verdade, chama Mara. Bom, essa erva amarga, ela era comida, o significado dela era por conta da amargura do povo de Deus durante a escravidão no Egito, tá? Então, nesse momento é comido uma erva amarga, pode ser até assim uma alface daquele tipo mais amargo, tá? Existem algumas ervas que são mais amargas ainda, mas poderia ser algo desse tipo. E aí o que acontece? Essas ervas, inclusive, depois, elas são pegas e são colocadas entre pedaços do pão e feito como se fosse um sanduíche das ervas amargas com pão asmo, e eles comem também. E aí você tem um momento de uma refeição festiva. Então agora eles vão comer todo o banquete que foi preparado, momento de muita alegria, momento de muito júbilo, comem juntos. E depois dessa refeição festiva, o que acontece? É a hora de comer o afikoman. Então vão lá procurar, encontram o afikoman, ele aparece de novo, né? Quem não se lembra aí do afikoman, é o pãozinho que foi quebrado, que foi escondido, ok? Então é trazido esse afikoman. Esse afikoman, irmãos, alguns cristãos têm visto nele
um, um paralelo muito interessante, ok? Já que não se sabe exatamente por que dessa ideia, né, desse afikoman, de onde é que saiu, surgiu. E um ponto importante também é que em Hebreus, ele vai dizer que todas as coisas lá, elas eram apenas uma sombra daquilo que Cristo viria. Cristo é a concretude, é o cumprimento, é a realidade. Então, alguns têm visto no afikoman até uma figura acerca do próprio Cristo Jesus. Por quê? Lembra, Cristo ele foi morto, né, o seu corpo foi partido. Depois disso, o que acontece? Ele é sepultado, o corpo dele é envolvido no pano lá, no mortuário. Ele é escondido, ele é colocado dentro da tumba, que é fechada lá com aquela rocha. Mas no terceiro dia, o que acontece? Ele aparece de novo, né? Ele surge novamente ali, ressuscitado, ok? Então, alguns acham que talvez já seria algo apontando para Jesus. Bom, fato é que nós chegamos então no terceiro cálice, e aí esse terceiro cálice é o cálice da redenção, é o símbolo. Jesus ele pega esse cálice e ele vai dizer que este cálice agora é o símbolo do seu sangue. O sangue da nova aliança. É muito interessante isso, irmãos. Porque Jesus, ele está redefinindo aquela Páscoa. Aquela Páscoa, que tinha sido comemorada tantas vezes, agora, ela é a última Páscoa de Jesus. E não apenas a última Páscoa de Jesus. Jesus ele vai transformar aquela Páscoa num símbolo dele mesmo. E vai estipular agora para os seus discípulos uma nova aliança, a aliança que será derramada pelo seu sangue, será marcada, cumprida não pelo sacrifício de animais, por um cordeiro sacrificado. Não é mais o sangue desse cordeiro que é passado nos umbrais, mas agora é uma aliança marcada pelo seu próprio sacrifício. Aliança, sangue aqui derramado. E ele está mostrando também, em paralelo com a redenção, que a redenção do seu povo, o que significa redenção? Significa comprar da escravidão. Você estava escravo, você tinha uma dívida lá, e alguém poderia pagar para comprar você e colocar você em liberdade. Isso é redenção. E Jesus está dizendo que essa redenção, ela acontece por meio do seu sangue derramado. É o sangue dele derramado. Tem um elemento muito interessante que está ausente aqui nos evangelhos. A gente lê a Páscoa, que Jesus tomou a Páscoa e tudo mais, mas sabe o que não aparece nessa festa da Páscoa? O elemento mais importante da Páscoa, que era o quê? O cordeiro. Vocês viram que o cordeiro não é mencionado quando Jesus celebra a Páscoa? Por quê? Parece que aqui é a maneira dos evangelistas dizerem para nós, porque o cordeiro que seria sacrificado seria ele mesmo. Ele é o cordeiro que seria sacrificado para a nossa redenção. O ponto é que depois, então, desse terceiro cálice, é cantado, né? Tem o momento do Hallel, que seria um momento de cântico. Algum salmo é cantado, às vezes, alguns entendem que entre o Salmo 113 ao 118. O fato é que nós não sabemos exatamente qual foi o salmo que foi cantado nessa última Páscoa de Jesus, mas nós sabemos que ele cantou. Um dos evangelhos nos diz que Jesus cantou depois desse momento. Né? Como seria a voz de Jesus cantando, né? Nós não sabemos, mas ele cantou aqui. Então, geralmente é uma resposta, esse cântico é uma resposta em louvor e alegria por aquilo que Deus fez para libertar o seu povo. Aí então nós chegamos no quarto e último cálice, o chamado cálice da consumação. Eu serei o seu povo, vocês serão o meu Deus. E um fato interessante é que nós vimos aqui até o terceiro cálice, mas nós não vimos menção de Jesus tomando o quarto cálice. Na verdade, ele diz, em alguns outros momentos a gente compara o Evangelho de Lucas e outros evangelhos, ele fala, primeiro, que ele não vai comer de novo essa refeição pascal. As próximas Páscoas, Jesus não celebraria essa Páscoa, por quê? Porque ele seria morto. Ele ressuscitaria, mas ele diz, há um dia que eu vou comer dessa Páscoa. Esse dia vai ser quando o reino de Deus vier para ser consumado. E também ele diz que ele não vai beber de novo desse fruto da vide, desse cálice. Porque há um dia que ele vai tomar o fruto da vide nova,
conosco. Então, o quarto cálice é interessante. Depois do verso 20 aqui em diante, entra numa outra discussão sobre quem é que vai trair Jesus, sobre quem é maior entre os discípulos, mas não volta-se a discussão sobre a questão do cálice da ceia. Okay? Bom, então, essa é a maneira como era celebrada a festa da Páscoa nos dias de Jesus. Essa é a maneira como é celebrada a festa da Páscoa até hoje entre os judeus, mais ou menos como eu relatei para vocês. Mas a pergunta para nós agora é, e nós? Nós celebramos a festa da Páscoa? Como é que nós, se celebramos, como é que nós celebramos essa festa? E o que nós aprendemos com todas essas coisas, com todos esses símbolos aqui? Eu quero começar dizendo para vocês que hoje nós não celebramos a festa da Páscoa como os judeus fazem, ok? Por quê? Porque agora a nossa Páscoa é outra, é diferente. A nossa Páscoa agora, ela diz respeito a Cristo Jesus. E aquilo que ele instituiu ali, que foi a ceia do Senhor. Então nós celebramos a Páscoa não uma vez por ano, como os judeus fazem. Nós celebramos a Páscoa, nós vamos ver aqui alguns detalhes, todos os dias. Ao vivermos essa comunhão com Cristo. Ao vivermos essa vida que o Senhor nos chamou a viver. E em especial, nós lembramos o nosso Cordeiro Pascal quando nós nos reunimos no primeiro dia da semana, no domingo, no dia da sua ressurreição, para lembrar aquilo que ele diz, façam isto em memória de mim. Lembrarmos o seu sacrifício, sacrifício do nosso Cordeiro, tá? A nossa libertação maior. Mas nós aprendemos muitas coisas, e eu vou agora dar mais alguns detalhes. O que nós aprendemos com tudo isso? Primeiro, Jesus, ele trouxe uma libertação muito maior do que a libertação ali do Êxodo. Jesus, ele não veio apenas nos escravizar de uma nação opressora. Ele não veio apenas nos arrancar das garras do Egito. Ele veio tirar o Egito de dentro de nós. Quando nós vimos ali que o povo de Israel, depois de tirado do cativeiro, da escravidão, eles caminham para a terra prometida, eles veem o Senhor abrindo o mar, mas logo são encontrados ali, construindo um ídolo para si, se voltando para longe do Senhor. Nós vemos que eles precisavam de uma libertação maior. E essa é a libertação que o Senhor veio trazer para nós. Através do sacrifício de Cristo, Ele veio arrancar o Egito de dentro do nosso coração. Ele veio arrancar o mundo, o pecado, o diabo. Nós não somos mais escravos. Nós podemos dizer não. Veio nos libertar, inclusive, irmãos, da morte. A sua ressurreição, Ele mostra para nós que Ele não ficou na morte. E que aqueles que estão unidos com Ele, que creem nele, viverão como Ele e com Ele para sempre. Uma outra coisa que nós aprendemos é que o nosso Deus, Ele é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Nos dias do Êxodo de Moisés, a grande superpotência da época era quem? O Egito. Mas o Egito não foi capaz de deter o poder do nosso Deus. Isso deve nos ensinar a confiar e descansar nele, irmãos. Nós não precisamos ficar amedrontados, vivermos amedrontados, mesmo diante de ameaças, porque o nosso Deus é mais poderoso do que qualquer outra coisa, mais poderoso do que tudo. Sabe, os israelitas, eles não se reuniram como um exército e foram lutar pela sua libertação contra o Egito. Deus lutou por eles. Deus trouxe aquelas pragas como um símbolo da sua mão poderosa para mostrar, sou eu quem liberto vocês. Sou eu quem protejo vocês. Uma outra coisa, Jesus, Ele é aquele que nos leva para a verdadeira terra prometida. Os israelitas, eles saíram dali para a terra de Canaã, que Deus havia prometido, que era chamada também de a terra do descanso. Shabat, a palavra. Só que em Hebreus, capítulo 4, por exemplo, você vai ver o autor dizendo
que eles não receberam o verdadeiro descanso, que ainda faltava um descanso, e que é Cristo Jesus que nos dá esse descanso. Ele disse que foi preparar lugar para nós. Nele nós já começamos a provar desse descanso, dessa harmonia, dessa nova vida, desse novo tempo que o Senhor tem para nós, e que será consumado quando Ele vier estabelecer, enfim, por completo, o seu reino, o novo céu e a nova terra. Esse é o descanso que Jesus nos promete para onde Ele nos leva. Outra coisa, nós vimos que era necessário apresentar um sacrifício sem defeito, não é? Esse sacrifício, eu falei para vocês, era tanto um sinal de pureza, como um sinal daquilo que era o melhor a ser oferecido a Deus. Quando a gente vai para Malaquias, por exemplo, nós vamos ver Deus repreendendo o povo. Porque quando o povo ia levar sacrifício para ele, não oferecia o cordeiro sem defeito. Oferecia o coxo, o doente, o cego. Em outras palavras, o povo oferecia o pior que eles tinham. Não, esse aqui não vai dar para eu ganhar muito dinheiro com ele, né? Então é esse que eu vou sacrificar. Irmãos, Jesus ele é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro Cordeiro, que foi entregue para ser sacrificado por nós. E algo maravilhoso aqui também é que ele é o Cordeiro sem defeito. De todos os personagens que nós encontramos nas Escrituras, todos eles aparecem com seus defeitos. O único que é dito, que ele foi tentado como nós em todas as coisas, a nossa semelhança, mas com uma diferença, sem pecado, é o nosso Salvador Jesus. Ele é o Cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem pecado, oferecido a nós, como sacrifício por nós. E ele também é o melhor de Deus. O melhor de Deus é Cristo. Eu já vi gente cantando às vezes, né? O melhor de Deus ainda está por vir, né? O melhor de Deus já veio, Cristo Jesus. E ele vai voltar, Cristo Jesus. Ele é o melhor. É o único Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Deus entrega o melhor. Ele entrega o seu próprio Filho. Outra coisa importante é que eu falei para vocês que o texto de Êxodo diz que nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado, né? Nenhum dos ossos do cordeiro que ia ser sacrificado. Bom, João pega essa informação, lá em João capítulo 19, verso 36, e ele vai nos dar uma informação nova, interessante. Deixa eu ler aqui para vocês, João 19, verso 36. Ele diz assim: estas coisas aconteceram. Que coisas? Deixa eu só explicar para vocês. Aqui é o momento da crucificação. Jesus está lá, morrendo na cruz. Na verdade, nesse exato momento, Jesus ele já tinha dado o seu último brado da cruz. Jesus ele dá 7 brados ali na cruz, né? O último ele entrega o seu espírito nas mãos do Senhor. Ele diz, está consumado. Só que, meus irmãos, parece que ainda não era momento dele ter morrido. A morte de Jesus, ela acontece de uma maneira mais rápida do que a morte de outras pessoas que eram crucificadas. Por exemplo, os ladrões ainda estavam vivos. Só que o que acontece é que o sábado estava chegando. E eles não poderiam fazer essas coisas aqui no sábado. Então, eles vão apressar as coisas. Os soldados romanos, então, quando eles queriam apressar a morte de alguém na cruz, eles iam lá e quebravam o joelho da pessoa. A pessoa estava lá, pendurada, né? Seus pés, suas mãos, ou assim, ou assim. E essa morte, ela se dava por asfixia. A pessoa, ela não conseguia respirar. E aí o que acontece? Chegava um momento que ela não aguentava mais e morria. Só que era uma morte demorada, agonizante. Imagina o peso do seu corpo sobre os pregos ali, rasgando sua carne. Então, às vezes, tentava aliviar a dor dos braços, aí eles botavam peso nos pés, aí iam rasgando os pés. E tentava aliviar e botava o peso nos braços. Então, ia nessa morte terrível, dolorosa.
Aí quando eles vinham e quebravam os joelhos, então eles já não tinham mais força. E ali eles já não iam conseguir mais respirar. Quando eles botavam força nos pés para levantar um pouco e respirar, eles não iam conseguir mais respirar. Iam morrer rapidamente. Então os soldados, eles chegaram e eles foram quebrar os joelhos dos ladrões que estavam do lado de Jesus. Mas quando eles chegaram para quebrar os joelhos de Jesus, eles perceberam uma coisa. Parece que ele já morreu. E aí, para se certificar, o que eles fizeram? Ao invés de quebrar os joelhos, eles pegaram uma lança, enfiaram aqui na lateral, no pulmão de Jesus, e disse que dali saiu água com sangue. Isso significava que a água já tinha entrado nos pulmões, que portanto ele estava morto mesmo. Então eles não precisaram quebrar as pernas de Jesus. E aí, João, a gente volta para ele agora, ele vai dizer: estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Aquilo que era dito acerca do Cordeiro, que nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado. João agora aplica isso diretamente a Jesus, porque João olha para ele e diz: ele é o Cordeiro de Deus. Foi morto para pagar o preço dos nossos pecados. E ele representa esse Cordeiro em tudo. Até no fato dos seus ossos não terem sido quebrados. Jesus, em 1 Coríntios capítulo 5, dos versos de 6 a 8, eu não vou ler para você, você pode ler depois. É aquele texto em que Paulo fala sobre tirar o fermento da nossa vida. Somos agora, nós somos esse pão sem fermento. Nós agora celebramos essa Páscoa vivendo essa vida nova, sem a contaminação do pecado. E ele vai dizer porque Cristo, a nossa Páscoa. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E se nós queremos celebrar a Ele, se nós queremos celebrar a Páscoa de verdade, a maneira de fazer isso é todos os dias vivendo para Ele. Todos os dias. Paulo, ele diz: retirem o fermento para que vocês sejam massa nova. É todo dia retirando esse fermento da nossa vida, arrancando o pecado que nos assedia, lutando contra o pecado. Então agora, nós celebramos a festa da Páscoa todos os dias, especialmente hoje. Hoje, domingo, que marca a ressurreição do nosso Salvador. Ele morreu por nós, ele é o Cordeiro sacrificado, mas ele não ficou na morte. A ressurreição é a prova de que o Pai aceitou o sacrifício dele por nós. E de que assim como ele ressuscitou, os que creem nele viverão para sempre. Ressuscitarão e viverão para sempre. Irmãos, um dia, Deus poupou os primogênitos do seu povo de Israel. Eles deveriam ter sido sacrificados, mas eles não foram sacrificados. Eles não morreram. Deus permitiu que os seus pais pagassem o tributo pelo primogênito e ficassem com os seus filhos. Mas um dia, Deus não poupou o seu unigênito, o seu primeiro e único filho. Ele entregou o seu filho para morrer na cruz no nosso lugar. Hoje nós estamos aqui para celebrar uma festa. E nós estamos aqui porque esse único Filho de Deus, que se sacrifica por nós, disse que essa festa não acabou. Ele não tomou o quarto cálice, mas ele nos prometeu que ele virá e naquele dia tomará esse cálice novo comigo e com você. Nós estaremos naquela grande festa, nas bodas do Cordeiro, a celebração do Cordeiro que foi morto, mas venceu por mim e por você.